Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos e bem-vindas aí a mais um episódio do Urologista Responde, que é um programa criado, e feito para vocês, para poder levar, informações de qualidade sobre temas urológicos e também não urológicos, né? Lembrando que nós temos edições especiais onde nós trazemos aqui no estúdio pessoas de outras áreas para conversar mais sobre algo específico, né? Estamos com um planejamento já para 2026, com outro formato. E lembrar também a vocês que nós não estamos só no Instagram, estamos também no Deezer, no YouTube, no Spotify e também no Instagram, certo? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre incontinência urinária, que é um tema bastante frequente, principalmente em mulheres, né? A gente vai tentar aqui trazer um pouquinho de como a incontinência ocorre, como se apresenta, quais são os sintomas, formas de diagnóstico, de tratamento, e deixar vocês à vontade aí para, se tiver, né, algum comentário, alguma pergunta, vocês deixam, que a gente volta e responde, ou no YouTube, ou no Instagram, ou no nosso site também. Lembrando que hoje aqui eu estou sozinho, num formato diferente, sem a participação da Danila e do Ricardo, né? Mas espero que no próximo episódio nós três estejam aqui para fazer o programa. E vamos lá, incontinência urinária. A incontinência urinária, o próprio nome já diz, né? Quando a gente fala de incontinência urinária, a gente está falando uma coisa que é uma perda, né? No caso, incontinência urinária, perda da urina de forma ou contínua, né? Ou frequente, mais frequente, né? Por exemplo, em homens e mulheres, a gente pode classificar em homens e mulheres. Homens que têm, né, o diagnóstico de câncer de próstata, que são operados ou muitas vezes fazem radioterapia, esses homens podem evoluir com incontinência urinária, que é a perda involuntária dessa urina. Essa perda ela pode ser provisória, temporária ou pode ser definitiva, né? Existe um percentual de homens que tem uma perda temporária, que é a maioria, e depois recupera, e tem uma minoria que vão desenvolver uma perda de urina, essa incontinência, né, de forma definitiva. E é claro que isso depende da idade daquele paciente, depende do tipo de câncer, depende do tipo de cirurgia que ele fez. As cirurgias, por exemplo, aberta para o câncer de próstata dão mais incontinência do que as cirurgias minimamente invasivas, principalmente a cirurgia robótica, que é uma tecnologia relativamente nova, né? Entrega um melhor resultado para a continência urinária no homem, né? E saber que existe toda uma segunda etapa no tratamento, né? Após a retirada dessa próstata, do câncer de próstata, você tem um período de recuperação. E esse período de recuperação visa o quê? Você tratar e você recuperar essa continência. E aí entra uma coisa importante, né, que é a fisioterapia pélvica. A fisioterapia pélvica vai trabalhar exatamente isso. Hoje a gente tem indicado, inclusive, algumas sessões de fisioterapia antes mesmo do tratamento, né? Até para o homem ter entender como é que funciona, começar a praticar exercícios, né, antes do tratamento, para depois existir já uma facilidade, um entendimento melhor daquilo que ele precisa trabalhar. E tem tido bons resultados, já existem estudos que corroboram essa medida, né, essa conduta, né? Então a gente faz pré e pós. E no pós, geralmente a gente faz 20, 30 sessões, né? Aliás, o fisioterapeuta pélvico, né, que é especializado nisso, vai fazer 20 a 30 sessões para recuperar essa continência. Os pacientes submetidos à cirurgia robótica, muitas vezes eles fazem menos sessões, às vezes basta fazer uma, duas, às vezes não faz nem duas, depende muito de caso a caso. Então, recupera isso, ótimo. E para aqueles que não recuperam, né, aqueles que entram no grupo da não recuperação da continência,
a gente vai falar na sequência. E no caso da mulher, né? A mulher, você tem basicamente 3 tipos de incontinência. A incontinência de esforço, né? Que é aquela onde a mulher perde urina, principalmente nos esforços que podem ser leves, moderados ou intensos, né? Isso às vezes é uma coisa gradual, né? Tem aquela incontinência que ocorre na bexiga hiperativa, lembrando que a bexiga hiperativa é uma condição que a mulher pode apresentar em qualquer faixa etária, é mais comum em mulheres do que em homens, né? E você tem provas diagnósticas, testes diagnósticos para poder confirmar esse tratamento, e hoje já tem esse diagnóstico e hoje já tem tratamentos bem estabelecidos para a bexiga hiperativa. Ou você pode ter um terceiro tipo, que é um distúrbio misto, né? Você pode ter, além da incontinência urinária ao esforço, você pode ter uma bexiga hiperativa, tá? Tem também, em ambos os sexos, né, a chamada bexiga neurogênica, né, aqueles pacientes que sofreram traumas, alguma coisa neurológica, né, Parkinson, alguma infecção neurológica que, por consequência, né, alterou a continência daquele paciente e ele acaba perdendo urina involuntariamente. Isso no sexo masculino e também no sexo feminino. Então, observem que nós temos incontinências masculinas, incontinências femininas, incontinências de outras origens em ambos os sexos, e a gente precisa, dentro desse grande grupo, a gente precisa individualizar, né, diagnosticar primeiro, individualizar, e para cada diagnóstico a gente precisa ter um tratamento específico, né? Então, muitas vezes o paciente nos procura no consultório com essa queixa: doutor, eu estou perdendo urina, né? Não era assim e de repente eu passei a perder urina. Mas como é que você perde urina? Eu perco urina nos esforços mais intensos, ou quando eu faço academia, ou quando eu pego peso, ou quando eu tenho um espirro, uma tosse, eu perco urina. E muitas vezes eu tenho que andar já com um protetor, um absorvente, para poder evitar molhar a roupa. Então, isso é a queixa mais comum, né? Os homens, a mesma coisa, né? E a maioria dos homens vem com essas queixas, outros a gente descobre durante a conversa no consultório, né? Eles às vezes ficam mais envergonhados em comentar isso. Quando a gente pergunta se eles já fizeram alguma cirurgia prostática, seja ela para a retirada do câncer de próstata, seja ela para tratamento da hiperplasia prostática benigna, por aquelas diversas técnicas que nós aqui já falamos, né? Técnicas robóticas, técnicas endoscópicas, técnicas abertas, você também pode ter um grau de incontinência, apesar de ser bem menor, né? Bem menor do que ocorre no tratamento para o câncer de próstata. Então, eles acabam contando um pouco a história e a gente chega no diagnóstico. Claro, vai pedir alguns exames para confirmar isso e a partir daí a gente tenta tratar cada caso, né? Então essa é a queixa. E quais são os exames que geralmente a gente lança a mão para isso? Bem, basicamente, né, voltando aqui ao homem, ao sexo masculino, o paciente que é tratado para o câncer da próstata, né, ele chega com essa queixa, a gente basicamente vai pedir, né, um exame de cistoscopia para a gente avaliar a uretra dele, desde a ponta do pênis até a entrada na bexiga, para ver como é que está a cirurgia, para ver como é que está o diâmetro dessa uretra. Existe, né, algumas vezes o que a gente chama de estenose da uretra, um fechamento desse canal pós-tratamento cirúrgico, né, e também em menor escala, pós-radioterapia, que é uma outra forma de tratamento do câncer de próstata. Então, a gente vai avaliar esse canal para ver como é que está a patência dele. Ele está aberto, ele está fechado, quantos por cento ele está fechado, né? E nós fazemos, com o aparelho dentro da uretra, a gente faz alguns testes para ver como é que está o esfíncter, né? Porque, basicamente,
quando você tem no sexo masculino, né, a incontinência, é porque durante o tratamento, seja radioterápico ou cirúrgico, você houve ali, né, uma lesão, né, total ou parcial do esfíncter uretral. Né? O esfíncter é como se fosse uma válvula, né, que já existe na anatomia do homem para segurar a urina. Né? Então, você quer esvaziar a bexiga, essa válvula relaxa, a bexiga empurra, né, com a musculatura que ela tem e a urina sai pela uretra. Depois que ela é esvaziada, essa válvula ou esfíncter ele se fecha. Né? Quando você tem o tratamento, pode haver alterações, lesões, especificamente nessa válvula que controla a urina. Então, você tem essas perdas que podem ser temporárias ou definitivas. Então, fazendo esse exame de cistoscopia, você vai visualizar isso tudo e você faz alguns testes. Pede para o homem fazer um esforço, tentar contrair a parte do períneo para ver se existe algum fechamento desse esfíncter e você observa pela câmara que está dentro da uretra. Um outro exame que a gente usa também, né, é o estudo urodinâmico. A gente faz o estudo urodinâmico, que nada mais é do que um estudo da função da bexiga. A gente passa 2 sondinhas pela uretra e a gente acompanha a bexiga vazia, depois a bexiga em enchimento e depois, novamente, quando o homem esvazia essa bexiga, né, a gente vê ela a gente acompanha ela novamente vazia. E durante esse processo de enchimento e esvaziamento, a bexiga pode ter algumas contrações involuntárias que vão ser representadas no gráfico desse exame. E baseado nisso, a gente dá o diagnóstico da bexiga hiperativa. Né? Então, a gente consegue aí diagnosticar a maioria das incontinências basicamente com esses 2 exames. Né? Às vezes, por exemplo, falando de bexiga hiperativa, que também existe no homem, né? Menos do que na mulher, a gente pode fazer, ao invés de lançar a mão do estudo urodinâmico, a gente pode usar medicamentos, fazer um teste terapêutico com medicações específicas. Se aquele paciente responde bem, né, ao medicamento, é porque, muito provavelmente, é uma bexiga hiperativa. E a gente começa a tratar esse doente com essa medicação específica. Né? Então, isso é para o homem. Né? A mulher é a mesma coisa. A mulher chega para a gente geralmente faz. A cistoscopia já não é tão importante na mulher, porque a uretra da mulher é curta, é 1/5 do comprimento da uretra do homem, né? E mulher não tem próstata, então geralmente a gente avalia mais com estudo urodinâmico, né? E a gente pode, claro, avaliar também o assoalho pélvico. Né? Mulheres que têm incontinência de esforço, principalmente, às vezes são mulheres que tiveram filhos em parto simples, às vezes esse parto não foi muito bem conduzido, né? Tinha indicação de fazer um parto cesáreo e não foi feito, então houve aquela destruição ali da estrutura pélvica feminina e com o tempo, com o envelhecimento e com o tempo, com às vezes o número de filhos e o tipo de parto, você vai tendo uma progressão dessa incontinência que começa pouquinho e vai aumentando. Então, você também pode lançar mão de medicações antes de fazer o estudo urodinâmico ou simplesmente o estudo urodinâmico. É importante na mulher você fazer também o exame físico, né? Antes, claro, para você ver se não existe prolapsos, né, que justifiquem essa incontinência. Mulheres que têm muitos filhos por parto normal, você precisa examinar a mulher com a bexiga repleta, com a bexiga cheia, né? Ver como é que está esse assoalho pélvico ali, examinar a vagina, ver se não tem os prolapsos que facilitam essa perda da urina e para você também poder corrigir isso, porque às vezes você corrigindo o prolapso, você resolve o problema da incontinência. Então, o exame físico feminino é importante, né? Já que você não faz a cistoscopia na mulher, o exame físico é importante. Outra coisa que a gente tem que fazer um diagnóstico diferencial, muitas vezes, são as fístulas, né? As fístulas que podem ocorrer, que já é uma outra coisa, tanto na mulher quanto no homem. As fístulas são a passagem da urina de uma estrutura para outra. Só que nas fístulas você tem uma perda de urina contínua, constante.
o paciente não deixa de perder urina, né? No caso da mulher, essa perda de urina pode ser para o reto ou para a vagina, e no caso do homem, geralmente para o reto, certo? Então a fístula, na verdade, é uma alteração, uma falha, um defeito, né, entre duas estruturas, e você tem como queixa isso. Ah, doutor, eu estou perdendo urina continuamente, eu não consigo parar de perder urina, sai o tempo todo. Então reparem que é diferente da incontinência. Fístula é uma coisa, incontinência que a gente está discutindo é outra. A incontinência da fístula, ela é uma incontinência contínua, que não para. A incontinência que não é da fístula é uma incontinência intermitente. Você tem períodos de ficar seco, né? E muitas vezes associado a causas específicas, tá? Então, isso tudo tem que ser diferenciado para você começar a construir um raciocínio clínico e, baseado nisso, você começar a tratar. Então, nós já vimos aqui, recapitulando, qual é a queixa principal, que a incontinência pode ser de diversas etiologias, do sexo masculino e feminino, que nós precisamos diferenciar a incontinência, que é a perda de urina involuntária, daquela incontinência que é contínua, muitas vezes associada a fístulas. E existe um outro sintoma que também pode vir junto com a incontinência, que é a urgência. O que é urgência miccional? É quando o paciente, muitas vezes, ele está com a bexiga repleta, ou nem tanto, mas ele precisa sair correndo para urinar. Se ele não sair correndo, ele pode perder urina. É aquela dor que ocorre, e muitas vezes o próprio nome já diz, aquela urgência em encontrar um banheiro para esvaziar. Essa urgência, e muitas vezes essa urge-incontinência, numa fase mais progressiva, ocorre basicamente na bexiga hiperativa. A bexiga hiperativa, ela tem a urgência e, se não for tratada adequadamente, ela pode apresentar, numa fase mais tardia, a urge-incontinência, que é essa dor, essa sensação, evoluindo para a incontinência, a perda da urina. Entendeu? Então, isso é mais representativo, está mais presente na bexiga hiperativa e não naquela incontinência pura aos esforços. Na incontinência pura aos esforços, você não tem urgência. Assim como também não existe a urgência nas fístulas, né? As fístulas nós já falamos, que é aquela incontinência contínua, com a perda de urina direto ali, você também não tem a urgência, tá? Então, feito essa análise, né, que isso é feito no consultório, na conversa com o paciente, a gente consegue classificar esse paciente, né, o tipo de incontinência que esse paciente está tendo, não esquecendo aqui, novamente, né, as bexigas neurogênicas de pacientes vitimados aí de processos neurológicos, seja ele infecciosos, traumáticos, né, isquêmicos ou por demência, doenças neurológicas puras, também pode cursar com incontinência. Então, você classificando o doente, né, nesses grupos, né, você vai começar a tratar isso. E como é que você trata a incontinência? Muitas vezes depende muito do tipo de incontinência, né? E aí eu vou agora elencar os tipos e a gente vai falar um pouquinho dos tratamentos. Basicamente, você tem 3 formas de tratar. Você pode lançar a mão da fisioterapia pélvica, que é um tratamento que ajuda bastante e muitas vezes cura o paciente, ou pelo menos acelera, né, a resolução dessa incontinência. Você pode lançar a mão de medicações, que a cada ano são lançadas aí várias medicações, e cada uma melhor que a outra. E você pode usar as cirurgias. Você pode lançar a mão das cirurgias para resolver as incontinências. Então, vamos lá. Falando aqui do grupo de homens, né, que se submeteram à cirurgia do câncer de próstata, seja ela qual for, e ficaram incontinentes. Para esse homem, feito o diagnóstico, né, geralmente você vai lançar a mão
da fisioterapia num primeiro momento, para ver se a fisioterapia vai resolver a situação daquele paciente. A fisioterapia não resolvendo, né? E você já fez naquele paciente os exames que a gente falou lá atrás, estudo urodinâmico e a cistoscopia para olhar por dentro do canal, aí você vai então programar uma cirurgia para ele. E aí a cirurgia, basicamente, você usa ou telas, que a gente chama cirurgia de sling, que são telas que você coloca embaixo da uretra, né, telas específicas, ou você vai usar o esfíncter artificial, né, que é um dispositivo que você implanta no homem. Ele vai ter uma braçadeira que vai, como o próprio nome diz, abraçar a uretra. E esse dispositivo ele vai fechar, né, vai fazer o trabalho do esfíncter. Lembra do esfíncter, aquela estrutura anatômica que a gente falou lá atrás? Pois é, vai fazer o trabalho do esfíncter. Então, como indicar um ou outro, isso depende de cada caso, depende, às vezes, da parte financeira, porque se o paciente não tem convênio, os dispositivos dos esfíncteres são muito mais caros do que as telas do sling, né? Depende se o paciente fez um câncer, tratou de um câncer de próstata, fez uma radioterapia. Alguns slings não vão responder bem, você tem que usar outro tipo de sling. Então, são slings que vão melhor com aquele paciente pós-radioterapia, aquele paciente que fez cirurgia e radioterapia, né? Ou, de repente, usar já o esfíncter. Então, isso tudo vai depender do tipo de paciente. Pronto, resolveu isso aí. Se é um paciente que tem, por exemplo, uma incontinência do tipo neurológica, né? Ele tem uma bexiga neurogênica e tem uma incontinência neurológica. Você pode lançar mão também dessas telas para ver se isso melhora, mas tem que ter cuidado para ver se esse paciente não tem outras sequelas. Muitas vezes você lança a mão dessa tela, né, e você melhora a continência, mas a bexiga já era debilitada antes pela doença neurológica e o paciente passa a ser um paciente incontinente a ser um paciente retencionista. E o que é um paciente retencionista? Ele não consegue esvaziar a bexiga, ele começa a reter urina, né? A concentrar a urina, ele não consegue esvaziar. Então, isso é muito pior do que ter um paciente incontinente, porque quando você represa essa urina, a urina não sai, você vai ter dor, você vai distender a bexiga, você vai causar uma pressão nos rins e você pode, inclusive, perder esses rins a médio e longo prazo. Então, tem que ter muito cuidado na avaliação do paciente que tem uma alteração neurológica, para você avaliar bem essa bexiga dele. É uma bexiga que tem uma complacência boa, um volume bom, né? Uma capacidade boa. É uma bexiga que responde ou ela é irresponsiva, né? A musculatura dela funciona ou não funciona. Então, tem que ter essa análise para a gente não prejudicar ainda mais o doente. Agora, falando daquela incontinência feminina, né? A incontinência feminina, né, vamos supor que seja uma incontinência aos esforços. Essa incontinência tem que ser diagnosticada e aí você pode, num primeiro momento, lançar mão da fisioterapia, né? Se não resolver, aí sim você tem tipos de sling que você pode usar. São cirurgias relativamente simples, de 15 minutos, no máximo 30 minutos, né? Onde você tem 2 furinhos em cada lado da perna, onde você passa por dentro essa tela e você consegue deixar a paciente seca, né? E a paciente voltar para suas atividades normalmente. Mas se a paciente, por exemplo, tem uma bexiga hiperativa, não é mais uma incontinência de esforço, mas é uma bexiga hiperativa, aí você tem que entrar com fisioterapia, sempre ajuda, e também, principalmente, com medicamento. Existem medicamentos hoje muito bons, você entra com as medicações e aqueles sintomas de urgência que a gente falou lá atrás e de incontinência vão ser resolvidos, tá? E você pode ter aquela mulher com distúrbio misto, aonde você vai fazer fisioterapia, usar a medicação, mas mesmo assim, por ela ter uma incontinência de esforço e uma bexiga hiperativa, ela vai ter que fazer a cirurgia do sling para a correção dessa incontinência ao esforço. Então, ela vai fazer as 3 terapias, né?
Então, basicamente, é isso que você faz. Lembrar sempre que os tratamentos, muitas vezes, a gente indica, os tratamentos não são 100%, né? Existem as complicações dos tratamentos, né? A fisioterapia pode não ser 100%, ela pode ser boa para uns, para outros nem tanto, né? As medicações podem não resolver e a gente precisa, muitas vezes, mudar a medicação ou associar medicações, né? E as cirurgias também têm as suas complicações específicas. Então, por exemplo, as telas de sling e os esfíncteres são próteses. A gente tem que saber que toda prótese, quando você bota, você pode ter migração da prótese, extrusão, que é a eliminação da prótese pelo corpo. Você pode ter infecção. Então, isso, né, pode ocorrer, não é na maioria das vezes, mas pode. Quando isso ocorre, geralmente a gente precisa retirar essa prótese, seja a tela do sling, assim como o esfíncter, né? Então, a gente não são tratamentos 100% resolutivos, né? Uma outra coisa, ainda falando, né, de alguns tipos de incontinência, você tem hoje a injeção de toxina botulínica, que você pode também lançar a mão. Para aqueles casos que não respondem às medicações, você pode entrar com um aparelho, uma agulha específica, onde você injeta geralmente 50 a 60 pontos na bexiga de botox, onde você injeta aquilo ali para poder fazer o quê? Fazer uma paralisia muscular. E quando você faz essa paralisia muscular, o músculo que contrai na bexiga hiperativa, ele deixa de contrair, né, porque ele vai estar relaxado e a paciente deixa de perder urina e de ter a urgência que a bexiga hiperativa dá. Então, isso é uma coisa que, né, não tão nova, mas que a gente já lança a mão naqueles casos de bexiga hiperativa que não responderam à fisioterapia, que não responderam à medicação, né, mas que não tem indicação de cirurgia, você pode fazer a toxina botulínica. E tem também o neuromodulador, que é um dispositivo onde você implanta, né? Ele serve como se fosse um controlador da frequência de contrações da bexiga. Quando a bexiga vai querer contrair, ele entra e suspende essa contração involuntária. Isso faz com que o paciente não perca a urina. Então, reparem que tem um arsenal grande para tratamento, principalmente da bexiga hiperativa, só que a coisa é evolutiva, né? Você começa com fisioterapia, lança a mão das medicações, não deu certo uma, muda, não deu certo, associa, não deu certo, toxina botulínica, não deu certo, neuromodulação. Essa é a linha de tratamento para bexiga hiperativa. Como é bexiga hiperativa, a gente não usa os slings. Os slings são usados para aquelas pacientes, né, mulheres ou homens, que têm a incontinência de esforço ou a incontinência específica, como a gente já falou, da perda do esfíncter quando os homens são submetidos a tratamento de câncer de próstata. É uma deficiência de insuficiência do esfíncter masculino. Então, ele perde aquilo ali por esforço. Então, você vai e aí sim você indica as cirurgias ou dos slings, né, no caso de homem e mulher, específicos, né, para o sexo, ou no caso de homens, ainda você tem os esfíncteres artificiais. São basicamente de dois tipos, mas são de dispositivos mais caros e mais complexos na sua implantação. Então, basicamente isso aí, né, que a gente queria trazer um pouquinho sobre incontinência e, claro, lembrar a todos que, na dúvida, percebeu alguma coisa diferente, começou a ter uma perda diferente que você não tinha, procure seu especialista, porque só ele que tem ali a capacidade para poder fazer o melhor tratamento. E na indicação de algum tipo de tratamento cirúrgico, busque sempre uma segunda opinião, para ver se realmente aquilo ali é condizente
ou se existem opiniões divergentes. Para você ter também até uma possibilidade de escolha, né? Com o seu médico, você vai ter que optar entre um e outro, claro, mas você tem ali as opções. Se vai ter que operar agora, se não vai ter, se realmente o caso é cirúrgico, ou se pode ter outra opção. Então, é sempre bom, em se falando de qualquer terapia, né, invasiva ou mais invasiva, a gente buscar uma segunda opinião. Laerte, a gente tem alguma pergunta aí, não? Alguém perguntou alguma coisa aí, não? Não, tá bom. Se tiver depois algum comentário, a gente responde. E, mais uma vez, eu queria agradecer a participação, dizer que a gente está à disposição e obrigado. Até o próximo episódio.